Boa noite, sejam bem-vindos todos aqueles que me assistem. Meu nome é Augusto Oliveira e essa é a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso de pós-graduação que versa sobre alfabetização e letramento. Juntamente com essa apresentação também segue um artigo científico elaborado por mim e também uma apresentação de PowerPoint, que é um resumo desse artigo científico e um roteiro para essa apresentação. Indo direto ao assunto, o título desse trabalho é Abordagens no ensino de primeira língua, uma perspectiva histórica e comparativa. Já que eu falei de língua, de alfabetização e de letramento e de ensino, em se tratando do ensino de uma língua, sobretudo de uma primeira língua, esse ensino consiste inicialmente em você alfabetizar os alunos, de modo que esses alunos eles sejam capazes de reconhecer os grafemas dessa língua e se comunicarem nessa mesma língua. Nesse sentido, ter-se uma prática de letramento é uma coisa bastante eficaz porque faz com que os alunos eles estejam constantemente imersos no universo da escrita. Considerando isso, o tema do trabalho efetivamente é como se pode garantir a efetivação dos processos de alfabetização e de letramento. Vão fazer as vezes de fio condutor desse trabalho 4 pilares. Eu os elenco agora. O primeiro é uma pesquisa bibliográfica, o segundo é a minha própria experiência no aprendizado da primeira língua, que foi o português do Brasil, no meu caso. O terceiro pilar é a experiência que eu tive enquanto professor de português, e o quarto pilar é a observação de aulas de outros professores de língua, inclusive de português, que não aqueles que me alfabetizaram. Tá? No que concerne aos objetivos do trabalho, eu destacaria 2 principalmente. O primeiro é investigar como é que se dá o processo de ensino-aprendizagem de primeiras línguas. E o segundo objetivo seria fornecer algumas estratégias para o professor de língua. Em se tratando da justificativa do trabalho, eu também acho que 2 são os motivos que eu deveria destacar. O primeiro é que o conhecimento em si, ele não é uma coisa imutável. Ao contrário, ele está sempre em processo de reelaboração e, consequentemente, várias são as abordagens que permeiam o ensino de língua. O segundo motivo que eu destacaria é que um percurso histórico e comparatista nesse tipo de estudo, ele pode contribuir sim para outros estudos de ensino-aprendizagem de línguas, estudos linguísticos, inclusive de modo a aplicar esses estudos em situações reais de aula. Tá? Então vamos lá. Em se tratando da metodologia desse trabalho, a pesquisa que eu desenvolvi ela foi qualitativa, e quanto ao ambiente em que ela se desenvolveu, ela foi em parte bibliográfica, porque é o primeiro pilar sobre o qual eu falei, e em parte ela foi de campo. Depois que eu fizer um breve levantamento sobre os dados dessa pesquisa, eu vou fazer uma análise crítica rápida também, de modo a tentar responder a pergunta que é o tema do trabalho, que é como se pode garantir a efetivação dos processos de alfabetização e de letramento. Então vamos lá. Em se tratando da pesquisa bibliográfica, que é o primeiro pilar, eu optei não por tratar cada autor em separado, mas sim as principais ideias que estavam relacionadas com os temas de que esses autores tratavam. Esses temas, na verdade, eles são subtemas do meu trabalho, porque o tema é outro, como se pode, aqui é outro, como se pode garantir a efetivação daqueles processos. Então vamos lá. O primeiro subtema dessa pesquisa bibliográfica é a própria alfabetização e o letramento. Eu acho interessante definir as 2 coisas. A alfabetização seria adquirir os grafemas da língua por meio de ensino-aprendizagem, de modo que a pessoa que está adquirindo ela seja capaz de se comunicar naquela língua, sobretudo pela escrita. O letramento seria uma exposição ao contexto onde a escrita está presente. Ele pode considerar a variação linguística, a cultura popular, recursos multimídia e também outros suportes, oriundos inclusive de tecnologias atuais do século XX, fim do século XX, começo do XXI. E também é interessante dizer que alfabetização e letramento são práticas que se complementam, no que diz, na esteira do que diz a pesquisadora Magda Soares. Ela diz que
o ideal é que se alfabetize letrando e que se letre alfabetizando, né? E eu concordo com ela, porque realmente essa me parece uma prática bem eficaz, bem razoável, né? Em termos simples. O segundo subtema do qual eu gostaria de tratar é um breve histórico do ensino de línguas, né? Em se tratando disso, eu acho que é importante ressaltar que o ensino de língua começou por volta de 5.000 a.C. na Suméria e de 3.000 a.C. na Acádia. E desde os primórdios, o método de ensino era natural, baseado na oralidade e na imitação da fala. Somente no século XV é que foram surgir as primeiras gramáticas e os primeiros dicionários de outras línguas que não o grego e o latim. E pouco depois também houve a presença de métodos indutivos, né? Como por exemplo o de John Locke, o de Rousseau, o de Comênio, o de Pestalozzi. Outros dois pontos importantes nesse breve histórico do ensino são os estudos de fonética, que avançaram bastante no século XIX, e os estudos linguísticos mesmo, né, que começaram a avançar bastante no século XX, principalmente por conta dos trabalhos de Saussure, do Círculo Linguístico de Praga, e também com o surgimento de abordagens de ensino, como a audiolingual, por conta da necessidade, né, nas grandes guerras, principalmente na Segunda Guerra Mundial, e a abordagem comunicativa, que é oriunda sobretudo do gerativismo do Chomsky. E por fim, né, no Brasil, é importante dizer que do século XVI ao século XVIII, além do português, né, houve o convívio com o português, na verdade, outras línguas indígenas e línguas africanas. Só a partir do século XVIII, sobretudo com a ascensão do Marquês de Pombal, né, que começou a haver muitas reformas e muitas políticas repressivas no que concerne essas outras línguas. Em favor da língua portuguesa e em detrimento até de outras bases da nossa cultura, como o latim e como o francês. Legal. Então agora vamos passar para o terceiro subtema, que são as principais abordagens, né, do ensino-aprendizagem de línguas. Eu quero destacar 4 abordagens. A primeira é a abordagem audiolingual. A abordagem audiolingual ela é baseada na teoria comportamental, segundo a qual para cada estímulo existe uma resposta. Nesse tipo de abordagem, as estruturas linguísticas elas são apresentadas por ordem de complexidade, e a aprendizagem ela ocorre por indução, por repetição e por imitação. Nesse tipo de abordagem também, as estruturas orais elas são praticadas primeiro para que depois sim se pratiquem as abordagens, os exercícios escritos, né? As habilidades escritas, perdão. Uma outra abordagem que eu gostaria de destacar é a abordagem comunicativa. Nesse caso, esse tipo de abordagem trata a língua como um veículo de comunicação, e o aluno ele é treinado para desenvolver uma competência comunicativa, que se divide em sociolinguística, discursiva, estratégica e gramatical. Mas o foco dessa abordagem não é na gramática, e sim na pragmática, ou seja, na interação. E o professor ele é o mediador dessa interação, que ocorre entre ele e os alunos, ou entre os alunos mesmo, né? Uma terceira abordagem que está muito em voga, sobretudo acho que desde os anos 80 mais ou menos, com os estudos de Emília Ferreiro e de Paulo Freire e de Vygotsky também, é a do socioconstrutivismo, né? Segundo a qual o conhecimento ele é concebido como uma produção social oriunda de uma interação ativa entre o sujeito e o mundo. Então o sujeito ele está exposto ao mundo, ele abstrai as estruturas desse mundo e as incorpora ao seu próprio conhecimento, transformando de vez em quando, segundo as suas necessidades, essas estruturas. A mesma coisa então ocorre com o conhecimento linguístico. Então o aluno ele é exposto a um contexto no qual existe o uso da língua, ele abstrai as estruturas da língua e as incorpora ao seu idioleto. Ok? E a última abordagem que eu gostaria de destacar é a do método gramatical, né? Nesse tipo de abordagem, a aprendizagem é por dedução, e a língua ela é vista como um sistema, né, dotado de regras. E o foco desse tipo de abordagem é na leitura e na escrita. Legal. Vamos passar então para o próximo subtema, que é a didática. A didática ela seria um conjunto de técnicas, de procedimentos que visam garantir a aprendizagem dos alunos de modo a promover a formação deles. A didática ela é prescritiva e o conteúdo dela versa basicamente
sobre questões de planejamento, execução e avaliação do processo pedagógico na sala de aula, e também sobre os elementos do ato didático. Esses elementos são objetivo, aluno, professor, matéria e método, de modo que se transforme o conhecimento científico que é acumulado ao longo da história em conhecimento escolar. E os objetivos do professor, eu diria que são de ordem social, cognitiva e coletiva. E basicamente eu destacaria esses. Ele tem que organizar e dirigir situações de aprendizagem, ele precisa administrar a progressão das aprendizagens, ele também tem que envolver os alunos e os pais dos alunos, ele tem que participar da administração escolar, e também ele precisa constantemente promover a sua formação continuada, a sua própria formação de forma contínua, né? Muito bem, então vamos passar por um quinto subtema, que é a motivação. A motivação ela é um fator essencial em toda atividade humana e ela deve ser considerada numa aula de língua, até porque emoções e sentimentos têm um papel fundamental na aprendizagem. Existem algumas estratégias para motivação. Jogos, competições, piadas, bom humor, brincadeiras. Mas eu diria que, acima de tudo, um professor ele mesmo tem que ser motivado para que assim ele consiga motivar os seus alunos. Ok? Passando agora para um sexto subtema, seria a questão dos materiais didáticos. O material didático ele funciona como uma espécie de ponto de ligação entre a matéria, o professor e o aluno. Em se tratando de uma aula de língua, então, a gente precisa escolher um bom material didático, né? E um modelo muito bom, a meu ver, para avaliação de materiais didáticos é de um pesquisador chamado Hilário Inácio Bon. Esse modelo ele se divide em 8 sessões, que eu elenco aqui brevemente. A primeira sessão é a geral, a segunda concerne aos aspectos técnicos, a terceira, a compreensão oral, a quarta, a leitura, a quinta, expressão oral, a sexta, expressão escrita, a sétima, vocabulário, e a oitava, a gramática. Por vezes também pode ser incluída uma nona sessão que é referente à literatura. O que eu acho muito bom nesse modelo é que ele serve para analisar não só os livros didáticos, mas também outros materiais oriundos de outros suportes, como por exemplo até computadores, celulares e internet. Um próximo subtema que eu acho fundamental na pesquisa é o dos gêneros discursivos. Em se tratando do gênero discursivo, eu acho que uma coisa fundamental de a gente saber sobre isso é que a língua ela sempre tem uma interação entre o enunciado, o enunciador e o enunciatário. E como a sociedade ela é marcada pela diversidade, esses elementos de interação eles também vão ser marcados pela diversidade. E justamente por causa disso, a prática escolar ela deve ser de multiletramentos, de forma a contemplar vários gêneros discursivos e vários suportes. Isso faz com que a percepção de mundo das pessoas que estão aprendendo ela se torne maior. E se tratando dos alunos, faz com que eles desenvolvam uma atividade mental. No que concerne então ao âmbito linguístico, faz com que eles desenvolvam o que se chama de consciência metalinguística. Alguns gêneros discursivos que a gente poderia destacar são romances, contos, piadas, poemas, músicas, parlendas, trava-línguas, ditados populares, entre outros, né? E um último subtema da pesquisa bibliográfica seria a sociolinguística. Por quê? Porque a língua ela varia. A língua é marcada pela variação, né? E ela varia basicamente de 4 formas. 14? Ela varia diatopicamente, ela varia diastraticamente, diafasicamente, e existe também a variação histórica. Eu acho que uma aula de língua ela tem que contemplar então a variação linguística e todas as formas como ela se dá, de modo que os alunos eles sejam capazes de adaptar o seu comportamento linguístico a várias situações diferentes de comunicação. Então agora eu passo para o segundo pilar do trabalho, que é justamente a minha experiência enquanto aluno de primeira língua, né? Quando eu fui alfabetizado. Eu fui alfabetizado dos 5 aos 6 anos, e eu não passei por aqueles níveis de aprendizagem da escrita, dos quais fala a Emília Ferreiro.
O meu método foi mais tradicional, foi baseado no método de cartilha, em exercícios digitado, cópias de pequenos textos, separação de sílabas. Houve também um repúdio ao erro, né, tal qual acontece na abordagem audiolingual. Enfim, como eu disse, eu não passei por esses níveis de aprendizagem. Mas, de qualquer forma, eu fui alfabetizado em cerca de 1 ano e depois eu era capaz de reconhecer os grafemas da língua e me comunicar de forma escrita nessa língua. O meu letramento foi dos 6 aos 17 anos e ele se deu basicamente porque eu fui exposto a vários contextos, a vários gêneros discursivos, de maneira gradual. Não só se tratando da recepção desses gêneros, mas também a produção nesses mesmos gêneros, né? O foco, porém, sempre foi na gramática e houve também exercícios de produção textual e referências à literatura, né? Em se tratando dos materiais didáticos que foram usados, a gente sempre teve uma tripartição. Um livro era de gramática, o outro era de produção textual e o outro era de literatura. Em se tratando das estratégias motivacionais pelas quais eu passei, havia jogos, competições, brincadeiras, debates, bom humor, e os professores que eram muito eloquentes também conseguiam motivar mais os alunos. Já o terceiro pilar é a minha própria experiência enquanto professor de português. Bom, essa experiência advém da minha experiência enquanto aluno e dos saberes que eu fui adquirindo na universidade. E, em se tratando das abordagens que eu costumava usar, eu mesclava 3 das abordagens que eu citei agora há pouco. Eu mesclava a audiolingual, a comunicativa e o método gramatical. No que concerne aos materiais didáticos e aos gêneros discursivos, eu procurava levar vários gêneros diferentes, né, mas que estavam relacionados com obras canônicas da literatura, e eu levava em trechos avulsos, eu não costumava usar livros. Em se tratando das estratégias motivacionais que eu usava, bom, eu sempre fui marcado pelo bom humor, pela paciência, pela eloquência, e eu também demonstrava bastante que eu queria que os alunos aprendessem. Como eu falei, eu usava o método gramatical, né? Então as minhas aulas sempre foram muito baseadas na norma culta, mas eu também contemplava a variação linguística. O quarto pilar, finalmente, é a observação das aulas dos outros professores, que não aqueles que me alfabetizaram. Eu observei muitos professores, mas eu gostei, eu achei que mereciam menção, especificamente 2. Eram 2 professores da rede pública de ensino, e eles davam aula de português para ensino médio e para EJA. Eu vou tratar eles como professor A e professora B. Bom, em se tratando do professor A, o professor A ele tinha uma abordagem que seguia bastante o método gramatical, embora ele fizesse referências também à literatura e tivesse alguns exercícios de produção textual. O material didático que ele costumava usar era um livro, mas ele pegava os conteúdos desse livro e transpunha para a lousa e os alunos copiavam. Uma das técnicas desse professor era justamente dar um tempo de reflexão para os alunos depois que eles copiavam a matéria, e também ele procurava manter uma atitude, uma boa relação com os alunos dele, né? Isso também fazia com que esses alunos aprendessem bem os conteúdos. E em se tratando da motivação em si, né, por conta dessa boa relação, uma coisa que eu observei é que quanto mais velhos os alunos eram, mais motivados eles eram. Esse professor, inclusive, ele também avaliava os alunos com teste que, de forma não só a passar para eles testes convencionais, mas ele também considerava a frequência desses alunos nas aulas, a assiduidade deles nas aulas. Quanto mais eles frequentassem as aulas, mais pontos eles tinham para compor a sua média final. Já a professora B, ela tinha uma abordagem totalmente diferente do primeiro professor. Ela primava pela abordagem comunicativa, ela estudava bastante variação linguística e muitos gêneros discursivos. A gramática era relegada a um segundo plano. Em se tratando do material didático que ela usava um livro e os alunos usavam esse livro. E esse livro era um livro só para gramática, produção textual e literatura. E nesse livro também havia sugestões de outras leituras, de filmes, de sites, de músicas. Ela também costumava usar bastante arquivos de áudio, arquivos de vídeo, PowerPoint e PDF. Ou seja, uma das técnicas dessa professora era justamente a riqueza de materiais. Mas assim como o outro professor, ela também explicava a matéria, né?
dava um tempo para a reflexão dos alunos, a explicação também era de uma forma detalhada e coesa em relação aos conteúdos de aulas passadas, né? E ela também mantinha uma boa relação com os alunos dela. Isso, repito, também fazia com que esses alunos aprendessem bem os conteúdos. E eu observei a mesma tendência em se tratando da motivação. Quanto mais velhos eram os alunos, mais motivados eles eram. Por fim, a avaliação dela também era de forma alternativa. O que acontecia? Ela passava sim os testes convencionais e ela também considerava a frequência nas aulas e ela também passava trabalhos para casa e ela também verificava os cadernos dos alunos. Então muitas coisas compunham as notas dessa professora. Tá? Então pontos que são comuns. A boa interação que os dois professores mantinham com os alunos, né? Os alunos que aprendiam bem os conteúdos, que eram passados de forma linear, cumulativa e explicados de maneira detalhada e coesa, né? E a avaliação que era feita não só através de modelos convencionais. Os pontos que eram diferentes, eu acho que são as abordagens que eram distintas e os materiais didáticos que eram diferentes. Bom, então eu terminei a análise, né? Já vou me encaminhando para o final. Baseado em no levantamento de todos esses dados, eu sugeri então 6 passos que podem ajudar a garantir a efetivação dos processos de alfabetização e de letramento. O primeiro passo é a gente considerar a complexidade da língua, porque a língua ela pode ser encarada como um sistema de regras, um sistema, né, dotado de regras e de níveis linguísticos. Ela pode ser encarada como um veículo para comunicação e transmissão de conhecimento, pode ser encarada como uma manifestação individual e social, e por fim, como um processo fisiológico e psíquico. E muitos são os usos que se pode fazer da língua. E o professor, então, considerar isso ajuda a garantir para ele que ele tenha maior flexibilidade para ensinar essa língua e, consequentemente, para alfabetizar e para letrar. Porque muitos, repito, são os usos que ele pode fazer dessa língua, né? Muitas são as formas como ele pode tratá-la e muitos vão ser os pontos de partida para o trabalho dele. Ademais, considerar a complexidade da língua também ajuda os alunos a desenvolver a consciência metalinguística sobre a qual eu já falei quando eu fiz o levantamento dos dados. Um segundo passo que a gente tem que considerar é garantir uma boa didática e uma abordagem eficiente. Por que isso? Porque não existe uma forma única e imutável de aprender e de ensinar. Por outro lado, são muitas as formas de se ensinar e de se aprender. Consequentemente, muitas são as formas de alfabetizar e de ser alfabetizado e de letrar e de se tornar letrado. Então cabe ao professor saber disso e, como eu falei, sempre promover a sua própria formação continuada, de modo que ele possa garantir uma boa didática e a abordagem mais eficiente de acordo com cada situação de ensino-aprendizagem com a qual ele se depare, né? Um terceiro passo que eu destacaria seria novamente a questão da motivação, da qual eu já tratei alhures. Como eu disse, o professor ele precisa sim ser motivado para saber motivar os alunos, para conseguir motivar os alunos, mas ele precisa considerar que o que motiva um aluno e ou uma turma pode não motivar outro aluno e ou outra turma. Então ele precisa saber adotar a melhor estratégia de motivação de acordo com cada situação real e particular de aula na qual ele se encontre. Ok? Um quarto ponto que eu destacaria é a presença de diversos gêneros discursivos. O professor ele tem que garantir, numa aula de língua, a presença de vários gêneros discursivos, considerando inclusive materiais didáticos e variação linguística. Por que isso? Porque isso faz com que os alunos estejam sempre em contato com diversas situações de comunicação. Ele vai se tornar cada vez mais letrado, né? Porque ele vai ser capaz de ler o rótulo de um produto de supermercado, vai ser capaz também de ler um poema épico, e ele também vai ser capaz de estar numa conversação informal com um amigo e também vai ser capaz de fazer uma entrevista formal de emprego, né? Então esse seria o quarto passo que eu sugeriria para garantir a efetivação dos processos de alfabetização e letramento. Um quinto passo seria considerar as especificidades dos processos de alfabetização e letramento. É verdade, como eu disse agora há pouco, inclusive na esteira da Magda Soares, que são processos interdependentes? Sim, é verdade. Mas ao mesmo tempo, cada um tem suas especificidades e, inclusive, cada um pode ser trabalhado segundo diversas estratégias que eu mencionei ao longo aqui da apresentação.
Tá? Então o quinto passo seria considerar as especificidades de cada processo. E o último passo, o sexto e último passo, seria o contato com o ambiente da escrita, com a leitura e com a escrita, né, melhor dizendo. O usuário da língua, e nesse caso o aluno, ele tem que ser estimulado de modo que ele esteja em contato com leitura e com escrita o maior tempo possível. E eu acho que os grandes âmbitos para que ocorra esse estímulo são, com certeza, a escola, né? O estímulo pode e deve acontecer na escola, mas ele também pode ocorrer em outros ambientes, sobretudo, eu diria, o ambiente familiar, ok? E então, já encaminhando para a conclusão aqui do nosso trabalho, né, dessa apresentação, eu sugiro esses 6 passos como estratégias para garantir então a efetivação dos processos de alfabetização e de letramento. Eu acredito que deve haver outras estratégias que se podem adotar para garantir essa efetivação, né? E que eu não considerei aqui, mas o fato é que também a experiência é diferente para cada estudioso, para cada pesquisador, para cada professor e para cada aluno. Mas eu acredito também que esse trabalho aqui que eu apresentei para vocês, ele pode sim contribuir para os estudos linguísticos, para os estudos de ensino-aprendizagem e também para as práticas de alfabetização e letramento. Para maiores detalhes, repito que segue o artigo científico e a apresentação em PowerPoint. Enfim, gente, eu agradeço muito a presença de vocês e a gente se vê numa próxima ocasião. Até mais!